Vamos orar? Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, a razão de estarmos aqui, a única razão é o Senhor. Nós viemos para ter um encontro com o Senhor e te convidamos para que essa manhã seja repleta dos teus tesouros sobre a nossa vida, que a tua voz seja absolutamente clara, que o nosso coração transparente diante do Senhor encontre um lugar de fé, de arrependimento, de ousadia, de intrepidez, para permanecermos firmes na brecha em favor do teu reino, da nossa própria vida, da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa é a 8ª ministração, o poder da intercessão, aniquilando cativeiros espirituais. A intercessão poderosa e eficaz. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Uma oração muda a direção do juízo de Deus, gente. Sim. Uma direção de fé, uma palavra de fé, muda ou não? Muda. É interessante que a Bíblia diz em Tiago, que Deus é o Pai das luzes, e Ele não há mudança nem sombra de variação. Você vai notar que a Bíblia toda, em toda a Bíblia, a palavra rocha, Deus é rocha, ou seja, Deus não muda. Não passarão os céus e a terra, a palavra de Deus não passa, não muda. Só que a gente vai encontrar muitas vezes, atrás de uma mudança, o clamor de alguém. O povo de Nínive se arrependeu. O rei de Nínive se veste de pano de saco em cinza, ele ouve a pregação de Jonas, ele se converte, então Deus não traz o mal. A Bíblia diz que aquela mulher cirofenícia, ela vai atrás de Jesus e ela é desprezada pelos discípulos. Os discípulos dizem: Senhor, manda ela embora. Jesus, eles não se relacionavam com aqueles povos ao lado, nem samaritanos eram bem-vindos. Há um escândalo quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, os discípulos ficam escandalizados, que ele está pedindo água para ela. Mas aquela moça aquela mulher cirofenícia, pede por uma filha que estava endemoniada em casa. Ela fala assim: minha filha está endemoniada em casa, está sofrendo terrivelmente. Jesus diz: não vou te dar, eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas de Israel. Não é lícito dar o pão dos filhos aos cães. Ela fala: até os cães comem das migalhas. Gente, nem o diabo, nem o inferno conseguiu parar Jesus do destino dele. Aquela mulher fez Jesus parar. Ele para, a Bíblia diz: então Jesus parou e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu creste. Moisés aqui entra em favor do povo. Gente, Deus estava, isso aqui, Deus não foi ameaça não, tipo: vou tomar teu brinquedo, hein? Assim, se você fizer assim, você não vai ganhar chocolate na Páscoa. Não era uma brincadeira de pai, Deus ia destruir o povo. Aquela orgia que veio junto com o bezerro de ouro, aquilo feriu a santidade do Senhor. Ele falou: sai da frente que eu vou acabar com esse povo. Moisés diz: não, pai, não, o Senhor tirou com um braço forte o teu povo. E Deus então, a palavra arrependimento, em teologia chama-se antropopatia. É uma atribuição de um sentimento, de um valor humano a Deus. Como Deus não é gente, nós atribuímos a Ele um sentimento. Não é que Deus se arrependeu, é que o coração do Senhor se moveu pela oração desse homem. Tudo que você orar, Deus vai ouvir. Tudo, gente. Experimentem isso na vida de vocês. Como libertar cativos? Eu gosto muito de Gênesis 14. Os vencedores saquearam os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu. Abraão vivia próximo aos carvalhos de Manre, próximo a Hebrom, hoje território da Cisjordânia. Chamava no Antigo Testamento Kiriat Arba.
Cidade, Kiriate é cidade. Kiriate, Judas Iscariote, homem da cidade. Kiriate Jearim, Kiriate Arba, cidade dos quatro, ou Carvalhais de Manre, um amorreu. Irmão de Escol e Aner, lembra de Escol? Números 13, aonde eles pegam aquele cacho de uvas enorme. Escol significa cacho. Aliado de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até roubar. Ao norte de Damasco, recuperou todos os bens, eu amo isso aqui, todos os bens, e trouxe de volta a seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e os restantes prisioneiros. Houve aqui um assalto. Os habitantes que moravam na região de Sodoma e Gomorra, gente, era um vale fértil demais. Era um povo perdido na sensualidade, era um povo perdido na loucura do pecado, na idolatria do pecado. E esse povo é levado cativo. Então, um homem chamado Abraão ouve, sabe quando você ouve uma notícia ruim? Eu fiquei sabendo que fulano tem câncer. Eu fiquei sabendo que o filho do fulano se desviou, está perdido, se envolveu com tráfico. Eu fiquei sabendo que um irmão, uma irmã, está passando uma dificuldade no casamento, o cônjuge abandonou, a esposa abandonou. Ele ouve falar. E ele reage. Ele chama 318 homens, diga assim, treinados. 318 homens treinados, nascidos em sua casa. Gente, ele sai em perseguição. Ele não fala, não, a vida é assim mesmo, Deus sabe de todas as coisas. Eu não gosto dessa palavra. Deus sabe mesmo. Só que o meu chamado, o seu chamado é para a gente reagir. Gente, o nosso chamado é para fazer as portas do inferno recuarem. Jesus não está brincando quando ele diz, eu te dou a chave do reino dos céus. As portas do inferno não prevalecerão. Só que a gente reage muito devagar, com muita fraqueza. A gente se conforma muito fácil. Gente, eu sou um inconformado. E você precisa ser assim também. Davi fala, negativo. Tem um sobrinho meu lá. Junta os 318. Gente, esses 318 vão vencer os exércitos dos inimigos. Quando nós falamos sobre cativeiro espiritual, e aqui Ló, ele está no cativeiro. Levaram Ló. Lugar sem saída, lugar de grande angústia, lugar de medo e desesperança. Ninguém vai para um cativeiro por livre vontade, mas ele vai acabar sem forças. A pessoa vai, começa a beber. Isso é um cativeiro. É um cativeiro. Ela não consegue sair. Eu tratei de uma senhora esses dias. Ela amava o marido, amava os filhos. Ela não conseguia deixar de trair o marido. Só que quem está de fora, quem não trabalha com libertação, com intercessão, fala assim, é uma sem vergonha. Tinha que ver o choro dessa mulher. Eu fui tratar numa igreja, aqui perto da nossa região, e nós colocamos a mão sobre a cabeça, ela teve um episódio muito, mas muito leve, de aprisionamento. Você fica entre opressão e possessão. Fomos fazer um atendimento com ela. E ela contou a história triste dela. Dos abusos que ela sofreu. A própria mãe vendia ela como menino de programa. Própria mãe. Gente, nós ficamos uma tarde inteira fazendo libertação daquela senhora. E ela falava assim, pastor, eu pego meu cachorrinho, meu marido está em casa vendo futebol, vendo televisão, vendo novela. O marido dela não é cristão. E ela sai com um cachorrinho, para o cachorrinho fazer necessidade. O primeiro homem que ela encontrava na rua. Qualquer homem. O rapaz que trabalha no restaurante perto, o moço que é o vigia do não sei o quê, a pessoa que está passando, qualquer homem. Dentro de uma caixa de papelão, no cantinho da rua, atrás da árvore. Gente, preste atenção o que o diabo faz com a pessoa. A vergonha. A vergonha dessa mulher confessando isso para a gente. Só que a gente abraçava ela. Minha irmã, estou aqui para socorrer você. Para te amar.
Eu sempre faço com a pastora Fabíola esses atendimentos. Gente, aquela moça saiu dali livre. Mas ela estava num cativeiro que quem olha fala o seguinte, ó, é um sem vergonha. Não é. Ninguém gosta dessa vida. Ninguém gosta dessa vida. É uma vida ruim. Ele vai buscar alguma coisa, algum tipo de prazer. Ele acaba dentro de um buraco. Gente, isso aconteceu talvez com seu marido. Isso aconteceu com alguém que você ama. Os homens também sofrem abusos terríveis. Terríveis. Só que eles aprendem a criar uma máscara de hipocrisia, um fingimento, um desempenho. E quanto mais duro é o homem, quanto mais dura é a mulher, mais a ferida dói dentro dele. E mais ele quer esconder aquilo. Por que ele bebe para dizer que é macho? Por quê? Porque algum dia alguém massacrou ele. Aquilo é uma maneira dele provar, eu sou macho. Aqui quem manda sou eu. Mulheres duras foram profundamente machucadas. Então, um cativeiro, a pessoa não vai por livre vontade, mas fica sem força se apanhado. Só é levado para o cativeiro caso haja um motivo. O indivíduo é preso porque cometeu uma infração. Existe um monitoramento ou guardas que vigiam o local e cuidam para que o indivíduo continue nesse estado de prisão. Normalmente você está fazendo libertação, você está orando, o Espírito imundo vai falar o seguinte, não saio dela, não saio dele, ele é meu. A mãe dele deu ele para mim, deu ela para mim. Em Lucas capítulo 11, a Bíblia diz assim, quando o valente guarda armado, ó, armado, ó, é com a faca na boca, armado até os dentes, com fuzil, com metralhadora, com obus, com uma arma nuclear, ele está armado. Quando o valente guarda armado, estão em segurança todos os seus bens. Mas vindo outro mais valente do que ele, amarrando, tirando a sua armadura em quem confiava, saquei-lhe os bens. Preste atenção nisso. O espírito imundo não vai sair com molezinha. A gente ensinou aqui ontem que tem castas que só vão sair com jejum e oração. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Não precisa responder, não. Quantas vezes na sua vida você tirou um dia para jejuar pelo teu filho? Um dia, hein? Não brinque com isso. A gente faz isso uma vez por mês. Hoje, estabelece o dia. Primeira segunda-feira, primeiro sábado do mês, jejum pelos meus filhos e pelos meus netos. Faça isso. Faça isso. O jejum está comunicando no mundo espiritual. O jejum enfraquece a carne. Gente, eu vou fazer um jejum. Os primeiros 8 dias de jejum. Gente, eu fico com dor de cabeça. O corpo reclama. O corpo fala, cadê a comida? O corpo começa, eu tenho dor de cabeça, eu tenho cãibra, eu tenho tontura, eu passo mal. É lógico que quem trabalha com máquina pesada, quem é piloto de avião, quem é motorista, não pode fazer isso que eu faço. Eu tenho uma vida que meus filhos são grandes. Eu entro dentro de casa e fico orando. Agora, você que tem uma profissão perigosa, você não vai fazer isso. Mas o jejum, ele está dizendo o seguinte, essa minha carne não presta para nada. O jejum enfraquece você. Gente, tem dias que eu estou em jejum, quando chega lá o 28º, 30º dia de jejum, eu prego segurando no púlpito. Eu fico tonto pregando. É uma energia que você gasta aqui pregando, você não imagina. Existe é que a gente está trabalhando com o Ministério da Atenção já há muito tempo, e aí você acaba criando uma musculatura espiritual, mas no início, gente, é difícil. Tira um dia de jejum pela sua família. Tem castas que não saem por coisa alguma, nem pela palavra sai, só com jejum e oração. Esses cativeiros, gente, lembre disso, é um lugar onde ninguém quer estar, mas de onde não se consegue sair se você entrou. Estar em cativeiro é ter a vida, alguma área dela aprisionada, que pode ser invisível ao ponto de vista espiritual, e pode parecer um mal natural. Pode parecer um mal natural. Existem crentes escravizados do pecado. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. E está aqui, ó, alcoolismo, fumo, vício, corrupção, orgulho, fornicação, apostasia, pornografia, adultério, rebeldia, avareza, pecado secreto, falta de perdão e vingança. Eu vou colocar, inclusive,
um curso sobre sexualidade e espiritualidade, no curso à distância para vocês fazerem. Tem uma ministração sobre pornografia que é excelente, excelente. E esse é o mal que toca muitos homens e mulheres dentro da igreja. Tem muitos homens e mulheres presos a vício, vício de jogo. Gente, quando uma pessoa gosta de fazer fofoca, a doutora Annelise, ela explica melhor isso do que eu. Gente, a fofoca, ela dá prazer. Tem gente que fica viciado nisso, em mentir. Fica viciado em falar mal dos outros. Isso vicia porque libera no teu organismo, no seu cérebro, uma substância, um neurotransmissor que te dá a recompensa. Olha como é que eu sou bom, olha como é que ele é ruim. Olha a falha dele. É um desejo que eu tenho de você achar que eu sou bom e o outro é ruim. Gente, aqui ninguém presta. A gente precisa se humilhar, gente. A gente aqui, eu e você, nós somos pó da terra. A gente vai voltar para o pó. A única coisa que faz diferença entre a minha vida, a sua vida, de qualquer outro, é o sangue do Cordeiro e o Espírito Santo aqui dentro. Porque todo mundo aqui é vaso de barro. Por mais que você seja um vaso bonitinho, você continua sendo tão frágil quanto um vaso de barro. Então, quando a gente fala sobre essas características aqui de escravidão, a pessoa que se oferece como escravo vai ser escravo. Tem um filme chamado 12 Anos de Escravidão. É um filme impressionante. De um moço que lá no lado que ele morava dos Estados Unidos havia liberdade para os negros. Ele é capturado, sequestrado, e ele fica 12 anos como escravo numa fazenda de algodão, lá no sul dos Estados Unidos. Gente, é uma história que fala muito, sabe o quê? Sobre pecado. Pega aquilo ali e veja com os olhos. Eu sempre vejo um filme com os olhos espirituais. É aquilo que o pecado faz com o homem. Ele achou que ia se dar bem. Vamos cantar, vamos tocar numa festa. E ele era um rapaz que tocava um violino, ele era um homem, um músico profissional que estava bem, mas ele foi ganancioso. Convidam ele para vir um pouquinho mais aqui para baixo, e ali ele é capturado. Eu sempre vejo o filme com os olhos espirituais. Quem viu aqui, alguns aqui não ligam para isso, eu tenho filhos ainda jovens, Vingadores, Guerra Infinita. No final, todo mundo não é dissolvido? Sabe o que aquilo ali é? Aquele filme está preparando o mundo inteiro para arrebatamento. Eu vou te explicar isso. O arrebatamento vai ser daquele jeitinho ali. As pessoas vão sumir assim, ó. Só que não é no estado dele, é num piscar de olhos. O anjo vai tocar uma trombeta. Preste atenção nisso. As pessoas vão ser arrebatadas ao Senhor no céu. É isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses. No céu. A turma que ficar aqui vai ficar naquela miséria que nós vimos, quem viu o último filme. A desgraça. Só que aí as pessoas não... Só quem fala em Jesus no filme é o Capitão América. Eu fiquei de 3 horas de filme. Ele fala, meu Jesus, uma vez. No resto, a esperança está em quem? Nos homens, nos super-heróis. Repara que no final tem uma volta. Vocês vão ver isso. Eles voltam para salvar a terra. E voltarão o Senhor Jesus com seus santos e seus anjos. Só que aquele filme é mentiroso. É bonito. A saga Marvel. Presta atenção nisso. Isso vai acontecer. Só que quem é ímpio, quem não é crente, em vez de ficar esperando a volta do Senhor, vai ficar esperando uma solução humana, uma tecnologia, uma máquina do tempo, algo que vá lá e tire as joias do poder da mão do Thanos. Enfim, você não viu, não quero dar spoiler para quem não viu aqui. Mas, gente, não dei não. Não dei não. Eu estou falando do primeiro filme ainda, não do final. Gente, isso é uma mentira. Há 100 anos atrás, quando você falava assim, ó, então os muros de Jerusalém cairão. Gente, que muros? Hoje você vê os territórios da Cisjordânia separados. A gente vai a Belém, a gente vai a Hebrom, a gente vai a Ramala, a gente vai em Gaza. Os muros foram levantados em volta de Jerusalém, de Israel. São muros enormes. Quando você lia Mateus 23, Mateus 24, que falava os muros serão derrubados. Mas que muro?
Preste atenção, nós estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. E está tudo sendo preparado para o tempo do fim. Começou com uma história de ET, que o ET vinha, abduzia e levava. Vão culpar os ETs quando a igreja for levada, hein?